Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office. Hoje nós temos aqui um convidado que é o Sander Valente da HCore. Sander, seja bem-vindo, obrigado. Eu vou pedir para você se apresentar para o público que ainda não te conhece. Tá bom, eu que agradeço. Seja bem-vindo. Obrigado. Agradeço o convite, né, e a oportunidade de comentar e explanar um pouquinho desse tema tão comum, mas pouco difundido, né? Claro. Bom, meu nome é Sander Valente, sou formado em Engenharia Civil, tenho uma carreira consolidada basicamente na saúde, né? Então, a minha formação ela se deu dentro de uma área hospitalar, né? Tenho uma formação em gestão de projetos também, para apoiar um pouco no suporte das demais áreas multidisciplinares e também uma formação em manutenção. Não é uma formação basicamente técnica que foi se posicionando conforme a necessidade, né, atendendo, né, a questão das demandas do hospital, da rede, que chamamos de missão crítica. Missão crítica. Né? Isso é muito importante, né? Missão crítica nada mais é do que uma unidade, seja ela, né, de saúde, basicamente, sistemas de tecnologia, data center, né? É uma área bem difundida quando se fala de missão crítica, mas a hospitalar também porque ela não pode parar. É 24 horas, né, e cuidamos de vidas, né? Então o hospital não pode parar nunca. Tá? Isso caracteriza, né, o detalhamento das instalações, especificidades de projeto, as demandas do usuário, né, as demais áreas da hospitalidade, né, que nada mais é, o hospital é um grande hotel com serviço muito específico, cuidadoso e crítico ao mesmo tempo. Né? Até pegando esse gancho, né, eu fui surpreendido quando eu entrei na área hospitalar como engenheiro. Eu tenho 12 anos que eu estou na área, sempre trabalhei na área hospitalar como engenheiro, e no início da minha carreira, quando eu recebi o convite para trabalhar na Unimed BH na época, para fazer parte do corpo técnico de engenharia de obras e expansão. Né? A minha primeira pergunta foi: o que um engenheiro faz dentro de um hospital? Né? E creio que essa seja a grande pergunta, a grande pergunta para todos. De vários estudantes, principalmente. Tem ponte de safena, pelo amor de Deus. Justamente, a engenharia está bem interligada aí com a saúde, principalmente na cirurgia. Mas o que eles responderam para você? Bom, eles não me responderam. Eles me apresentaram um portfólio, um plano diretor de expansão, de crescimento, né, estrutural e de infraestrutura de forma geral da instituição, com vários prédios, várias unidades, várias reformas, e aquilo me brilhou os olhos. Primeiro, a construção de um edifício que atende à população, que ele tem um final, né, vamos dizer assim, que uma entrega direta com a população, diferente do residencial, shopping. Sim. É uma unidade de uso comum, mas não tanto quanto o hospital. Né? Costumo dizer que o engenheiro que constrói hospital, constrói shopping, constrói residência, constrói comercial, mas o contrário não funciona. Né? Por conta dessas especificidades que existem dentro de um hospital e que são pouco difundidas dentro das graduações. Se vê pouco isso. Né? Hoje tem se ganhado, né, um pouco mais de corpo, principalmente no que se fala de projeto. Tá. Né? Eu digo que o projeto hospitalar, a arquitetura hospitalar, ela é muito mais vendida. Né? Tem um marketing em torno desse tipo de projeto, né, bem específico, mas a forma de construir, o modelo construtivo, a metodologia, como executar aquele projeto ainda é pouco estudada ou pouco difundida no mercado. Né? Esse é o grande desafio. Né? A partir do momento que as grandes redes crescem, as necessidades de expansão das unidades crescem, né? A demanda por saúde ela aumenta cada vez mais. Né?
Então, precisa sim se investir não só em projeto de qualidade, mas também na construção de qualidade e uma equipe bem formada, né? Vocês trabalham em quantos nessa área? Bom, Hoje, dentro do HCOR? Dentro do HCOR. Bom, eu costumo dizer que engenharia dentro de hospital, ela varia de acordo com a instituição, né, de acordo com o plano diretor que ela tem, né? Hoje nós somos uma equipe na engenharia de 7 pessoas, um corpo técnico de 7 pessoas, mais ainda um time de arquitetura de 3 pessoas, com uma coordenação específica, tá? E esse time ele é responsável por pensar na demanda que o hospital recebe, pensar como executar. Hoje os hospitais eles têm uma certa idade de construção Sim. considerável, né? Então ele pede por si só uma reforma, um retrofit, uma modernização em tempo real, né? O hospital é um organismo vivo, né? O fluxo dele 24 horas não para, e não só a manutenção, mas a expansão dos ambientes, né? A arquitetura, a modificação do visual, o acolhimento, o conforto para o paciente, isso muda a cada ciclo, né? Então é uma constante movimentação. E essa equipe ela varia de acordo com cada unidade. Tá. Tá. O hospital é uma espécie de paciente, né? Que está sempre necessitando Sempre. de algum cuidado. Sempre. Né? E às vezes tem aquela questão dos crescimentos que vai pegando um pedaço de um prédio aqui, outro ali, e aí depois eu brinco, né? Já comentei, né? Que eu sou hipocondríaco, quando eu entro no hospital já fico nervoso, aí não me perco no hospital. Aí é complicado. Também tem isso, também passa por vocês, né? Chamamos de expansão orgânica, né? O que é a expansão orgânica? É justamente o hospital ele já tem instituído uma estrutura que vai se modificando conforme a necessidade, conforme a mudança, né? E principalmente do perfil do usuário, que vem mudando muito, né? Passamos pelo Covid, tem dengue, após o Covid mudou o perfil, né? Ainda tem a questão da faixa etária ainda, né? Aumentando, né? Então o hospital ele tem que se adaptar à demanda da saúde que existe no entorno. E essa expansão orgânica, o que ela faz? Ela muda estruturas e ambientes internos, improdutivos, vamos dizer assim, para ambientes produtivos, né? Ou seja, né, muitos hospitais estão fazendo isso. É comum também, no momento, migrar a parte administrativa dentro do hospital para fora do hospital, para imóveis externos, montar uma central mesmo administrativa fora, toda a superintendência, né, o secretariado, tecnologia, pesquisa, ensino, essa área de apoio fica fora do hospital. E a intenção cada vez mais é deixar as áreas produtivas de atenção mesmo ao paciente dentro do hospital. Ô Sander, e como é que é a relação de vocês com os arquitetos da equipe? Como é que é o processo? Da conversa vocês vão para pronto-socorro ou não? Sim, é providencial, né? Por mais que tenha, né, essa rixa, vamos dizer assim, de arquiteto e engenheiro, é providencial, principalmente dentro de uma instituição de saúde. E eu digo até que não se limita a isso, tá? Até o que me levou, né, por exemplo, a ampliar os meus conhecimentos em gestão de projeto. Porque a gente tem um hospital inteiro como nosso cliente, né? O hospital inteiro é cliente da engenharia, né? Não digo só de obras, mas de manutenção hospitalar, a engenharia clínica. Então, nós servimos todas as áreas, facilities, né? As equipes, né? Todas as equipes assistenciais, equipe de segurança, equipe de tecnologia. Essa questão de tecnologia que me interessa, né? Porque vem muita inovação nos últimos anos, né? Sim. Eu lembro que vocês tiveram que fazer um retrofit de uma sala cirúrgica, né? Num tempo, acho que recorde, não foi? Justamente. Para receber o Da Vinci, né? O Justamente, isso. Na verdade, esse edifício onde foi implantado o robô, onde nós temos 10 salas cirúrgicas, é um ambiente com uma estrutura que tem 50, 60 anos. Então já é uma infraestrutura um pouco antiga.
Então nós tivemos que modernizar toda a infraestrutura de uma única sala dentro do bloco cirúrgico em operação para receber essa nova tecnologia, que é o Da Vinci, que foi, né, implantado nos últimos meses aí, de última geração, tem trazido grandes efeitos aí, né, para a instituição, inclusive captando novos médicos, né? É uma tecnologia já existente em vários hospitais, mas ainda não tinha no HCOR, né? E foi por conta de uma engenharia bem pensada, uma arquitetura bem pensada, um planejamento, um plano de execução bem elaborado, foi possível implantar essa tecnologia, até então perdida por alguns colegas, né, que comentaram até que não seria possível implementar naquela estrutura existente. Vocês então fizeram toda essa transformação em uma sala, enquanto as outras funcionavam. Justamente. Então, assim, tem toda uma série de cuidados. Sim. Mas antes de falar dos cuidados, eu queria queria que você me falasse como vocês preparam as pessoas que vão trabalhar nessas transformações. Porque também, assim, não pode ser, não digo qualquer um, né, mas a pessoa tem que ter certos cuidados, Sim. tem que estar muito bem preparada. Como é que é feito esse trabalho? Bom, é uma linguagem completamente diferente o ambiente hospitalar, né? Nós lidamos diretamente com a equipe assistencial, com médicos, com enfermeiro, com a equipe de higiene, com visitantes, com pacientes, né? Então, é um ambiente muito movimentado. E essa equipe ela tem que estar preparada, ela tem que estar habilitada, né, tanto psicologicamente, tecnicamente, para lidar com esse tipo de cenário, né? Eu digo, né, até iniciando, que não se aprende a engenharia hospitalar na graduação, né? A gente aprende realmente dentro do hospital. Eu aprendi dentro do hospital a ter esse tipo de trato, né, e vários outros profissionais, colegas também, aprenderam dentro da instituição e até assim, dessa forma, seguiram carreira, né, porque se apegaram tanto à demanda, viu que no mercado era necessário ter esse tipo de profissional e que ainda a demanda é muito grande por falta desse profissional bem qualificado, que conhece a estrutura hospitalar. E a gente costuma dizer que a gente não tem só os 3 pilares, né, de uma obra, que é custo, prazo e qualidade. Nós temos a segurança do paciente em primeiro ponto, né? Tudo é feito, tudo é trabalhado e projetado para a experiência e o cuidado do paciente, inclusive na execução dessa obra. Todo o planejamento ele foi pensado. Primeiro, a gente não pode parar o bloco cirúrgico, né? O bloco cirúrgico ele tem que continuar trabalhando, atendendo. E segundo, como vamos pensar no fluxo de execução sem impactar na assistência, sem impactar no cuidado, sem impactar no doente, né? Então esse é o planejamento por trás que a gente aprende na prática, né? Ele não é ainda, né? Eu digo ainda porque eu até fomento muito isso em algumas conversas, né? E não demora a gente ter algum curso específico para obra e construção em áreas hospitalares. Não só as novas áreas, os novos hospitais, que é bem parecido com a obra comum, né? É claro que, tirando algumas instalações bem específicas, nada mais é do que uma estrutura, né? E além das reformas de expansão orgânica dentro do hospital em operação. Esse é o grande desafio, qualificar essas pessoas. Ô Sander, e você e a equipe de arquitetos, engenheiros, ficam sediados dentro do hospital? Ficamos alocados dentro, não dentro do hospital, mas em um anexo, né, junto a uma área administrativa, mas com total acesso direto às áreas assistenciais. E essa equipe tem quantas pessoas? No meu time são 7 pessoas. São 7 pessoas? São 7 pessoas, entre engenheiros e técnicos, e ainda com uma arquitetura também em uma outra coordenação com 3 pessoas, para auxiliar nas concepções do dia a dia. As demandas elas nascem todo dia, então precisa de ter uma arquitetura dentro do hospital para pensar junto com o cliente direto, como atender aquela demanda, para depois desenhar um projeto maior. E quem faz a interface é o Facility?
A equipe de negócios, na verdade, nasce uma ideia da ponta do usuário. Essa ideia ela é traduzida para um serviço, uma planta junto com a arquitetura, e a partir daí ela é transmitida para a equipe de negócios para fazer uma análise de viabilidade. Não qualquer demanda que é executada, obviamente tem um estudo por trás para entender qual que é o ganho, seja financeiro ou seja para uma experiência do paciente. Então isso é desenhado e evoluído dentro de casa, com essa equipe. Tá? Vencido esse processo, se for um projeto grande, buscamos parceiros fora. Se for um projeto pequeno, a gente desenvolve e executa dentro de casa da mesma forma. Até porque tem uma diferença grande, né, na concepção de um projeto, né, quando é feito, e para depois a operação, sim, quando ela está em andamento. Né? E muitas vezes acho que você tem que trocar o pneu com o carro andando e... Na maioria das vezes. 24/7. Né? Na maioria das vezes, justamente. E falando até de qualificação, né? Não só da equipe interna, mas sim de fornecedores. Né? A gente tem uma necessidade muito grande ainda de qualificar construtoras que tenham aptidão, né, para trabalhar dentro de hospital, que trabalham com tecnologias que minimizem impactos, né, construtivos. Isso tudo é um ganho muito grande para o hospital. Mas ainda é difícil. Grandes construtoras, grandes em quantidade, colocam no seu portfólio fornecimento de serviços para áreas de saúde. Tá? Então elas se vendem muito bem, mas quando inicia o trabalho, quando faz a mobilização, inicia a execução, a gente vê que ainda tem muito que melhorar, né? Ainda tem muito que estudar, e principalmente no que se diz impacto ao paciente, né? São as barreiras, né, de obra, são as tecnologias que minimizam o ruído, as barreiras de pó, de sujidade, excesso de água. Isso tudo tem que estar num plano que, inclusive, é monitorado por várias credenciadoras dentro das instituições de saúde, que tem um plano básico, né, de construção e reforma. Esse plano básico ele é constituído justamente disso. Né? Quais são as barreiras, quais são os planos que são contingenciados para se fazer uma obra com segurança dentro de um hospital. Vocês acabam até, de uma certa forma, ajudando essas construtoras a se, entre aspas, atualizarem, a se qualificarem, né, para isso, né, porque é um processo complexo, né? Muito complexo, muito complexo. E... É por isso que eu estava falando assim, a questão de você conceituar é uma, né? Sim. Aquele corpo funcionando é outra, bem diferente, né? Completamente diferente. É bem diferente. E é isso que você diz, a gente atualiza as construtoras na medida do possível, né? Então elas acabam ganhando um pouco com essa execução e essa experiência dentro do hospital com a equipe de engenharia qualificada, direcionando como se deve executar, como se deve fazer, como se deve planejar. Isso é um desgaste muito grande para a equipe interna. Né? Obviamente, nós gostaríamos de contratar uma construtora para resolver o nosso problema, e não a nossa equipe resolver o problema da construtora. Mas a gente sabe da deficiência que tem no mercado, e é uma obra bem complexa. Até por isso o hospital ele tem essa equipe interna para fazer esse filtro, para ajudar, para pegar na mão e para fazer a obra acontecer com toda a qualidade e segurança. E além de manter o dia a dia. Manter o dia a dia. E é um privilégio, não só do HCOR, algumas instituições que têm essa mentalidade de ter uma equipe de engenharia bem qualificada, né, no corpo técnico. Algumas instituições não possuem. Eu ia perguntar isso agora, como leigo, se é normal ter esse tipo de equipe num hospital. Não é normal. Geralmente, existe a engenharia de manutenção, né, que é a preditiva, corretiva, é aquela manutenção diária. Que é terceirizada. Não, é interna, mas aí depende de cada instituição, negócio, né? Depende do negócio. Tem hospital que terceiriza, tem hospital que tem equipe própria. Mas é a engenharia do dia a dia, né? É a do dia a dia. De manutenção do dia a dia. É do dia a dia. Fazer uma pintura, um reparo, alguma coisa do tipo. Você falou da pandemia,
O que mudou em relação à construção a partir da pandemia? Porque alguns hospitais tiveram que se readequar ou abrir espaços para receber mais pessoas. Que impacto teve isso em termos de lição e projetos a partir daí? É até interessante que quando iniciou-se a pandemia, eu estava em uma outra obra do Instituto Horizonte, do Grupo Oncomed, em BH também. Uhum. A obra aconteceu em um período de pandemia, então nós passamos por esse período em execução da obra, e no término da obra começou a pensar no fluxo, porque ela foi concebida com fluxo, ela estava sendo construída com fluxo. Exemplo, a entrada do pronto-socorro. É uma entrada única, mas com a pandemia surgiu a demanda de dividir o fluxo. Então, pessoas assintomáticos em uma entrada do PS, do pronto-socorro, outras com sintomas possíveis de Covid em uma outra entrada, até então feita de forma provisória. Mas hoje já se é pensado dessa forma, né? Divisão de fluxos, né? Mais áreas de apoio. Então é uma contingência, como eu disse, o hospital ele é um ambiente, uma estrutura viva. Ele se adequa conforme a demanda da saúde. Covid foi tem que ser flexível tem também, que ser flexível. Rápido, né? Tem que ter uma agilidade. Tem que ser simples e flexível. Isso está muito ligado na questão do projeto. O projeto hoje ele tem que ser concebido, e principalmente o de instalações, para possíveis modificações, para facilitar essa modificação da estrutura, né? E principalmente com áreas de expansão, né? Hoje ainda é visto alguns hospitais novos ter uma inauguração e uma área de expansão já pré-elaborada, pré-executada para uma mudança futura. Talvez alguns andares de internação deixam ainda inacabados. Ou até mesmo para outros tratamentos, né? Para outros tratamentos, para entender qual que é essa demanda, né? A demanda vai ser ortopédica, a demanda vai ser respiratória, vai ser oncológica. Monta o ambiente conforme a necessidade. Principalmente, ele tem que estar apto para receber essa expansão. Isso está ligado nas utilidades, né? Isso é um ponto que a gente estava conversando com uma arquiteta, né, recente, né, a Lara, né? E ela cita isso no momento onde está sendo concebido, né, todo o conceito daquilo, até onde ele pode chegar, né, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. A importância de um plano diretor bem feito. Justamente. Aí, assim, com o que você conhece de mercado, você diria que boa parte dos planos diretores são planos diretores ou são planos estagiários? É um misto. É um misto, tá bom. É um misto. Até porque o plano diretor em si, ele é um plano longo, né? Mas principalmente ele tem que estar dentro do planejamento estratégico da instituição. Então ele tem que se fazer cumprir o planejamento estratégico e vice-versa. Então tem que ter esse alinhamento. Ele tem que ser revisado também. É uma rota. Ela pode mudar, ela vai mudar, né? Mas o crescimento ele é exponencial. O hospital ele vai crescer com tudo aquilo que está dentro do plano diretor, mas talvez não daquela forma detalhada que ele está, né? Pode ter essa mudança de rota para atender a demanda externa, mas futuramente vai seguir o rumo do plano diretor. Todo hospital ele tem que ter esse plano diretor, nem que seja para ser revisado. Tá. Mas tem que ter. Tem que ter. Você falou da questão da mudança de perfil de quem está usando também, até em função das necessidades de uma determinada época, em função, por exemplo, Covid, dengue. Como é que vocês pensam no projeto? Eu cubro a área de recursos humanos há mais de 20 anos, então eu sempre me preocupo em como as empresas, como as organizações, elas pensam nos seus colaboradores, nos seus profissionais dentro do ambiente. Então, assim, tem uma visão da parte de arquitetura para isso, mas eu quero ouvir de quem é da parte de construção, né? Como é que vocês encaixam, se é que dá para encaixar nesse momento, os colaboradores na concepção do projeto de construção? Certo. Hoje se fala muito de cultura, de um ambiente psicologicamente seguro, de uma estrutura de apoio para o profissional da saúde. Até porque é uma profissão
bem estressante, uma profissão difícil, e ela precisa, ao mesmo tempo, ter esse recurso dentro, essa válvula de escape dentro da instituição. Então, a arquitetura ela vem criando, né, algumas oportunidades bem interessantes para que esse profissional ele se sinta acolhido também. Ou seja, todo esse conforto e segurança que a gente passa para o paciente, para o nosso cliente final, a gente busca trazer também para o colaborador. Mas isso é uma conversa, não é de hoje, não é tão simples, até porque ela tem um conflito um pouco, principalmente com o uso de áreas, né? A gente sabe que o uso de espaços dentro do hospital ele é restrito, a gente acaba buscando alguns anexos para esse suporte, mas é uma atividade, né, uma demanda aí que sim, vem sido comentado muito e estudado. Aí você chama o RH, por exemplo, para conversar? É o cliente do projeto. É o cliente do projeto, né? O RH é o cliente do projeto, junto com a equipe de desenvolvimento organizacional. Então tem toda uma equipe por trás que entende do colaborador, que sabe das vontades, das cobranças, das necessidades, e a gente tenta colocar isso em um produto, né? Em uma área realmente de descompressão para o colaborador. A questão falando também de uma preocupação que está ganhando forma, ganhando mais força, além da questão da humanização, desse olhar para o colaborador, tem a questão da sustentabilidade também, né? Sim. Que aí você cruza com certificações, né? Justamente. Quando você pensa em sustentabilidade, certificações, a gente encara como amarras, como impulsionadores de ideias, ou só uma grande muralha que você fala, meu Deus do céu, por que tem isso aqui? Por que inventaram esse negócio? Por que não pode fumar dentro da área dos médicos, né? Por que não pode fumar dentro do centro cirúrgico? Eu não entendo. Se bem que o médico que eu ia quando era criança, ele fumava durante consulta, mas tudo bem. Então, como é que você vê essa questão, né? Os desafios que a pauta ou a Agenda ESG traz junto com as certificações? Certo. Bom, isso é muito positivo. Eu até trato não como barreira, até como um item para fortalecer e engajar também a construção mais limpa, com mais eficiência, e não só a construção, o próprio serviço, né? Hoje a gente se fala muito em eficiência dentro do hospital. Eficiência hidráulica, eficiência energética. O hospital ele consome muita energia, né? A climatização do hospital ela é muito robusta. Então são sistemas que não podem parar, que têm um gasto energético muito grande. E isso nos força a buscar alternativas para mitigar esse aumento, né, de demanda e, ao mesmo tempo, trazendo eficiência para o hospital, baixando o custo. Tá? Para o meio ambiente é super positivo. O HCOR recentemente ele foi certificado ISO 14001. A engenharia de obras ela foi envolvida, teve todo um trabalho interno também para adequar algumas áreas. Isso impacta em novas reformas, impacta em especificação de novos materiais, mas daí não depende só do usuário final ali, eu digo o hospital, né, ou a construtora. Isso deve se replicar também para os fornecedores de forma geral. Então é um pensamento conjunto, é entender como que a gente consegue aplicar isso dentro dos nossos projetos, buscando a eficiência que a gente realmente precisa. E a gente tem que entender que sustentabilidade não é só meio ambiente, né? Sim. Se é o meio ambiente, a gente é a outra metade, né? Que é a questão do conforto, do bem-estar, de quem está lá dentro. É isso, com certeza. E faz total diferença. Essa questão de certificação é só ISO 14000 ou tem outras certificações que tem várias, são várias, né? Essa foi mais voltada para a questão do meio ambiente, né, necessariamente, mas o HCOR ele é certificado, tem um certificado Joint Commission, JCI, um certificado internacional, mas que ele engloba todas as áreas, tanto de infraestrutura, facilities, quanto também de serviço. Tá? Então é uma certificação bem robusta. Poucos hospitais do Brasil possuem essa certificação e ela é basicamente, eu digo por conta da engenharia, ela tem um capítulo dentro de construções e reformas onde ela audita os processos de construção.
desde o planejamento até a entrega, como que ele é controlado, qual que é o impacto que ele gera no meio ambiente, dentro, né, junto com os usuários. Isso para todas as áreas. Então, tem várias certificações e qualificações aí, que a questão do ESG, ela soma, né, ela soma automaticamente. Você atendendo alguns quesitos ESG, você acaba também atendendo essas demais certificações. Que deve ser até complexo, né? Porque você pega um prédio de 60 anos, né? Como é que... Não só um prédio. O HCOR, ele é um complexo de 5 prédios. Eu nasci lá, né? E cada prédio tem uma idade diferente. Tem uma idade diferente, Então você nasceu no primeiro prédio. Bem provável. Porque eu vou fazer 60 agora, esse ano. Não, mas eu moro num edifício que vai completar 50 anos, então, assim, a gente não tem condições de colocar corrimão dos dois lados. Sim. Né? Então, eu fico imaginando a dificuldade que vocês têm Sim. de lidar com isso daí. A gente comentou sobre plano diretor, né? A gente falou no plano diretor de expansão, mas nós temos os planos diretores menores. Eu digo plano diretor, por exemplo, de acessibilidade. Existe um plano diretor de acessibilidade até justamente para quê? Para adequar dentro da medida legal também e da estrutura existente essas questões, essas facilidades. Temos o plano diretor de ar-condicionado para buscar eficiência energética. Então tem vários planos diretores relacionados à área de engenharia. Ele vai até além da energética, porque o ar-condicionado, você pegar um vírus, você passa ele... É todo complexo, né? Justamente. Ele tem uma manutenção bem específica. Tem uma manutenção bem específica. Daí entra nas questões de utilities, né? Tem os gases medicinais também, que é uma outra instalação bem específica. Identificar os pontos, sim, e imaginar onde pode crescer e já ter uma possibilidade. Sim, justamente. Né? Isso é um outro ponto que impacta nas expansões orgânicas em hospitais antigos, que não existem em certos projetos, né? Se perderam no tempo e a gente busca com aquele profissional que está lá há vários anos alguma informação, ou na inspeção. Hoje você tem o BIM, né? Antigamente o BIM justamente era o Sr. José, isso, que tinha aquela informação que foi feita. É muito engraçado, porque a gente participa de um evento, né, Onaga, que a gente faz num casarão da década de 30, é uma residência tudo, mas aí você pega, foi restaurado recentemente, tem uns 3 anos, foi restaurado durante a período de pandemia, e você não tem plantas do imóvel, nada disso, né, uma coisa de década de 30, mas você vê na parede o desenho, quando foi tirando as camadas de tinta, né, você vê o desenho feito a lápis, o layout do engenheiro para se construir a lareira que é ao lado, né? Então virou uma obra de arte. Uma obra de arte, né? Porque ficou a lareira e ficou o desenho feito à mão pelo... Eles preservaram. Quase que é um trabalho arqueológico. Né? É um trabalho arqueológico. E eu acho que quando chega nessa questão hospitalar é muito complexo isso, né? Porque é aquilo, você não tem... Hoje você tem plataforma BIM, você tem, né, plataformas que te auxiliam nisso e que... Isso aumenta muito o risco das reformas, muito risco. Então tem que ter todo um planejamento de execução, toda uma investigação pré-obra, junto com a construtora, junto com a equipe de manutenção, para tentar o máximo possível identificar esses possíveis riscos, né, para mitigar, entender quais instalações. Cada reforma é uma surpresa. Isso que eu imagino, né? Porque você não tem um histórico de pessoas vivas, né, dentro do... Sim. Muitas vezes, né? Justamente. Vivas que eu digo, ou que ainda estejam vivos ou que estejam trabalhando lá dentro, né? Sim. E isso volta a amarrar também na qualificação dos fornecedores. Ele precisa ter essa noção, ter esse sentido de que existe uma possibilidade, né, de passar uma tubulação de gás naquela parede onde vai ocorrer a demolição, talvez alguma instalação elétrica que esteja ativada e pensando que esteja desativada, né? Em resumo, é um grande risco. Não é simplesmente uma reforma de uma residência que você estourou uma tubulação de água, você não vai ter impacto ali, quase que nenhum. Você fecha o registro ali e pronto. Agora imagina, né, você ter esse tipo de situação dentro de uma área hospitalar. Então precisa de ter uma análise. Essa válvula fecha a UTI,
Se a gente fechar aqui para executar a obra, a gente vai desabastecer a UTI. Qual a contingência que tem que se pensar para não parar o serviço? Quantos blocos são lá? Quantos blocos? Quantos metros quadrados? São 5 prédios ao todo, em torno de 70 mil metros quadrados. 70 mil. Isso. O complexo fora as unidades externas. Cidade Jardim também é unidade de diagnóstico, recém-reformada, com 7 mil metros quadrados. É muito grande, né? É muito grande isso, reformando, expandindo, se adequando a todo momento. A todo momento. E às vezes você tem que fazer uma reforma que envolve um terceiro, né? Por exemplo, um laboratório que não é de vocês, que é terceiro, que vocês têm que fazer uma reforma e vocês não podem prejudicar o serviço do laboratório. Justamente. Recentemente o HCOR ele fez uma parceria com o laboratório Fleury. Então hoje nós temos dentro do HCOR uma unidade do Fleury, de um laboratório de análises clínicas, que passamos por isso. Nós tínhamos uma área do laboratório em torno de 300 metros quadrados. Nós otimizamos essa área para um laboratório dentro do projeto Fleury pela metade. Então nós temos um laboratório hoje em torno de 150 metros quadrados, com a mesma estrutura para atender a mesma demanda, mas com equipamentos novos, com a tecnologia, com um fluxo de serviço já bem pensado. Com isso ganhamos áreas, ganhamos também a questão do serviço. Tinha uma qualidade muito grande também no serviço anterior do HCOR, mas hoje a gente vem buscando cada vez mais otimizar espaço, né? Espaço e implantar tecnologia. Essa obra nós executamos sem parar o laboratório existente. Migramos o laboratório para uma área reduzida, fazendo uma logística com contingência externa, executando a obra, fazendo a migração do Fleury e depois iniciando o serviço, desativando o laboratório antigo. Isso tudo sem parar o atendimento do hospital. Simultaneamente. Simultâneo. Então isso envolve várias outras áreas, né? A equipe de TI, a tecnologia, ela foi imprescindível, a arquitetura também a todo momento, nos dando suporte, né? Obviamente que no decorrer da obra acontece possíveis modificações, adequações, correções, melhorias, e isso tem que ser no caminhar da obra, né? Então, a equipe de hospitalar, a engenharia de manutenção também, a engenharia clínica, facilities, assistência, segurança patrimonial, a gente movimenta o hospital inteiro. Como é que faz para quem tem interesse na área, né? Que tipo de formação, né? Que é uma jornada isso, né? É uma jornada. É uma jornada. Hoje nós temos difundido a parte de projeto de arquitetura hospitalar. Na área de manutenção hospitalar se fala muito. Existem alguns cursos, bons cursos voltados para a engenharia hospitalar e manutenção. Hoje ainda no mercado não existe um curso ou alguma pós, uma especialização voltada especificamente para a construção, para a engenharia de obra hospitalar. Então, acho que esse é o caminho, né? Tem-se aventado um pouco dessa criação de curso, a gente busca fomentar, buscar profissionais da área, tá? Para difundir mais, para formar profissionais. Hoje é muito difícil a gente buscar profissional dessa área. As construtoras querem entrar no mercado, querem criar o braço ali de construção saúde, mas ao mesmo tempo não tem esse profissional no corpo técnico, então tem essa demanda de mercado. Não só para os hospitais, para ter essa garantia de um técnico, né, especializado dentro de casa, e também para as construtoras, de ter esse profissional para poder vender esse serviço, tá, para o hospital. Empresas de gerenciamento também buscam muito esse profissional, né? Aquele hospital que não tem a equipe interna, ela vai buscar uma gerenciadora tá, que também não tem esse profissional, muitas vezes. Fica até difícil, né, para você qualificar, né, como você havia dito, né, uma empresa parceira botar no meio da obra. É, né? O que eu digo, você não tem um certificado. Você não tem um certificado que te qualifica, que é um profissional habilitado para a construção hospitalar. Hoje é vivência. Grande parte dos profissionais hoje do mercado, eles entraram na área e se especializaram dentro dela, aprenderam dentro dela.
Agora, uma curiosidade, desculpa, posso até estar fugindo completamente do rumo que estava. Como é que você parou na área de saúde? Porque assim, você foi estagiário do teu pai, né? Sim. Foi. Sim, fui estagiário do meu pai. Ele não eu tenho engenharia civil dentro de casa desde cedo. Mas ele não era da área de saúde, imagino. Não era. Tá. Não Como é que você parou na área de saúde? Ah, não, você falou, foi para a Unimed. Fui para a Unimed. Isso, tá. Mas antes disso, obviamente, a minha intenção de me formar em engenheiro civil, obviamente, veio do exemplo do meu pai. Né? O meu pai é pedreiro, eu falo que ele faz um pouco de tudo. Né? Ele é pedreiro, eletricista, pintor, carpinteiro, e foi um exemplo para mim. Né? Tanto em termos técnicos, de aprendizado, de execução, isso fez uma baita diferença, quanto a questão de ética também. Então ele é uma base muito importante. Deixar um ambiente limpo, organizado, com respeito pela profissão. Justamente, é isso. Né? Prezar muito pela limpeza, organização, não ter desperdícios. É o básico que a gente cobra hoje na construção civil, que poucos fazem. Né? É ter aquele olhar de dono. Né? Poxa, aquele material não fui eu que comprei, mas eu vou prezar pelo bom uso, né? Pela guarda, enfim. São pequenos detalhes que acabam somando para o crescimento profissional. Mas como é que você chegou na área de saúde? De repente você foi para um pronto-socorro? Fui para engenharia civil, foi até uma história interessante. A minha irmã trabalhava em uma construtora na área administrativa. Tá? E quando eu iniciei a engenharia civil, falei, Sandra, olha, a minha irmã chama Sandra, somos gêmeos, Sandra e Sander, a Sandra, me passa seu currículo, eu vou tentar alguma coisa. Entrei na construtora como assistente, era uma construtora de Minha Casa Minha Vida, passei lá 1 ano, tinha um administrativo dentro do canteiro de obras, ele estava ali dentro do escritório procurando oportunidades. E ele viu uma na Unimed, falou, Sandra, olha, tem uma vaga aqui para assistente de engenharia na Unimed, por que você não se candidata? Eu pensei, porque, candidata aí para mim, preenche para mim. Ele preencheu e caiu no esquecimento. Daí eu recebi uma ligação da Unimed. Foi daí que me deu a surpresa. O que o engenheiro civil vai fazer dentro de uma área? Qual que é a aplicação dele dentro de uma Acho que eu preciso ir no hospital para ver essa questão de memória, sabe? Mas é engraçado porque assim, eu, Naga, né, o Kuma, que participa com a gente faz o programa, escuta várias pessoas, assiste muita coisa, né? A gente é muito nichado, né, Naga? Muito nichado, né? E cada vez mais a gente percebe que existem vários nichos que a gente nem imagina, né? Dentro daquilo. Tem muita oportunidade dentro dessa área de construção hospitalar. Muita oportunidade mesmo. E às vezes até os próprios hospitais eles não sabem dessa demanda, dessa necessidade e do risco que causa não ter essa equipe qualificada. É porque basicamente o hospital ia funcionar em expansão eternamente. Sim. Aí eu fico imaginando até a tendência dos planos de saúde serem verticais também. De terem as suas estruturas, os seus hospitais. De uma certa forma você vai ter que... Hoje a Unimed ela já trabalha dessa forma. E que isso já vem acontecendo e acho que a tendência é cada vez mais, né? E ampliarem as suas redes, né? Já tem vários planos de saúde que eram planos, né? E começaram a ter unidades próprias. Acho que a própria Prevent, né? Era uma que era só... Sim. A Mil era assim também. A Mil também, né? Então... É por isso que a gente força algumas conversas com o time de projetos, porque o projeto ele precisa ser concebido não só pensando na necessidade final do serviço, do negócio do cliente, mas ele tem que ser projetado e concebido pensando também em como executá-lo, como construí-lo, como manter, que ele pode futuramente ser modificado, e não só executar, né, de uma única vez. Ele tem que ter esse olhar, né, projetando para o futuro. Ou seja, é um projeto moldável, ele vai ser executado assim, daquela forma, mas com possibilidades de modificação futura e facilitando também a vida do construtor, né? E principalmente minimizando os riscos aí, assistenciais durante a execução. Porque queira ou não queira tem uma redução de custo, isso ao longo dos anos, né? Muito grande.
A construção, até falando em custo, a construção hospitalar, ela tem um diferencial, ela é um pouco mais onerosa, o investimento ele precisa ser maior, por conta dos materiais aplicados, por conta das instalações aplicadas, a qualificação da mão de obra, o instalador, principalmente, eu falo muito do ar-condicionado, porque ele é o grande vilão dentro do hospital, porque ele é o pacote mais oneroso dentro de uma obra, dentro de um projeto, e que ele tem uma total diferença na aplicação. Ele faz uma baita diferença no uso. A gente precisa pensar em equipamentos mais eficientes, com limpeza mais fácil, com a manutenção mais fácil. Então a gente tem que ter esse olhar na hora de aquisição, no olhar de compra, né? Inclusive a gente vem monitorando, a gente trabalha, na verdade, os projetos internos junto com os projetistas complementares de instalação, para a gente já ir indicando qual equipamento que a gente vai querer, qual equipamento que já existe no hospital. Ou que já existe no mercado, talvez. Ou que já existe no mercado, a gente sempre fica antenado para ver o que tem de bom no mercado para ser utilizado. Então o projetista ele vai trabalhando e a engenharia interna do hospital vai debatendo junto com ele. Quando sai o projeto executivo, já nasce um projeto já bem estudado pela equipe técnica do hospital e pronto para sair para o mercado ou para ser executado. Tá? Então, essa discussão ela é muito positiva na hora da elaboração. Sander, obrigado. A gente está chegando ao fim aqui do programa. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Quando a gente fala com arquitetos, a gente sempre pergunta o que é ser arquiteto, né? Como você não é arquiteto, e sim engenheiro, né? O que é ser um engenheiro civil para você? Somente inserido nesse mercado, né? Eu não acho, tenho certeza, né? O arquiteto, nesse momento, ele tem um pouquinho de inveja do engenheiro, porque o engenheiro, ele materializa aquilo tudo que o arquiteto pensou, desenhou, e a gente deixa um legado. Eu passei por algumas instituições, estão lá ainda, funcionando, recebendo até amigos, parentes sendo atendidos em instituições, em unidades de saúde que eu pude participar. Eu tive o privilégio de participar na construção, no pensamento daquele edifício, né? E hoje o edifício está lá, atendendo a população, assim como ele foi pensado. Então, por mais que a gente saia de uma instituição, entre em outra, o legado a gente deixa funcional, visível, a gente passa na frente, olha, ajudei a construir, tá lá, ninguém tira. Muito bem. Perfeito. Perfeito. Sander, obrigado pela participação. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho desse tema, né? Espero contribuir aí mais vezes, né? Inclusive, com certeza, porque a gente vai aprofundar esse assunto, chamar a atenção edições, aí de pessoas que ficaram interessadas aí. Ok, muito obrigado. Engenharia são quantos anos? Eu sempre pergunto isso. De formação? Graduação. 5 anos. 5 anos, né? 5 anos. Terminaria com quase 60 se eu mudasse de carreira, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Sander, obrigado. Guma, obrigado. Anaga, obrigado. Obrigado a todos vocês aí que estão assistindo e participando. Até a próxima edição. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.